Olá você ligado aqui na Rádio Praia FM, aqui direto dos estúdios Costa Norte. Seja bem-vindo para mais um episódio do Fabcast. Ao meu lado, sempre, meu companheiro Peterson Fernandes, boa tarde a todos aí. E hoje a gente tem outro convidado para lá de especial. Temos que agradar esse convidado, porque se ele abrir a boca, meu pai e minha mãe me batem em casa. Doutor Tiago Bastos. nosso professor da faculdade. E aí, galerinha, tudo bem? Todos que estão nos vendo, um grande abraço aqui desse lado, espero que todos bem também. Estamos aqui, né? Mais um episódio, o nono, né? Nono episódio. Participei do primeiro, da abertura. Verdade. E aí hoje eu vim tapar buraco. Não, na primeira vez que o senhor veio, a gente prometeu que nós te traríamos de novo até o final do ano. Então, o que acontece? O primeiro episódio, que no caso foi o piloto, não foi pro ar. Que foi, na verdade, foi o zero, né? Foi o zero. Que foi o que a gente Foi o apresentou episódio pra mesa zero que você diretora. apresentou. Que foi aí que a gente fez o teste pra ver se o podcast ia ficar bacana. E graças a E sua ficou, participação né? maravilhosa. E ficou, não, ficou. foi por causa desse episódio que aprovaram o projeto e agora a gente tá aí. Agora estamos aí para repassar de novo aí um assunto bastante interessante aí, que é um assunto da nova era, né? Vamos falar um pouco aí sobre o direito digital, um Isso pouco mesmo. sobre IA. Mas antes disso a gente precisa, tudo bem que você já passou aqui antes, mas, por Ah, favor, não, nos claro. passe o seu currículo. Se a gente fosse montar um currículo do Thiago, o que teria nele? Quais são as partes mais importantes? Bom, eu sou advogado desde 2006. Advogo aí há 19 anos na Labuta. Sou professor universitário, mestre, doutor, pós-doutor. Tenho 9 especializações. E agora estou entrando para o meu segundo pós-doutorado na UFBA, em que eu vou discutir justamente essa ideia da inteligência artificial e a sua ausência de barreira. Então a ideia minha é essa. Dessas questões acadêmicas saíram 2 livros próprios. Então, plantar uma árvore, fazer um filho e escrever um livro, os 3 eu já cumpri. Aí, ó. Boa. Né? Pra um homem, pra ele deixar o seu legado nessa terra, tem que fazer as 3 coisas. Né? Exatamente. Verdade. E o bebê já tá com quanto tempo já mesmo? Vai fazer 3 anos. Vai fazer 3 anos. Quando a gente entrou na faculdade. Você não pegou essa época, mas quando eu entrei na faculdade, ele tava pra nascer. Certo, sim, porque você entrou em 2003, 2023? Eu entrei em 2023. Então, 2023 foi a época que eu terminei o doutorado. Eu terminei o doutorado 2 semanas antes do Theo nascer. Então, esse foi o acordo entre mim e a Rita. Você entrou na faculdade lá para trabalhar em 2023, Não, eu entrei na FAM em 2021. 21. Eu terminei o doutorado em 23. A primeira vez que eu fiz faculdade lá, que eu já tinha iniciado antes, parei por causa da pandemia, né? Eu iniciei em 2020. Aí eu acho que não lembro do senhor lá eu entrei ainda. no ano subsequente. Tinha, na verdade, bastante professor ainda está lá, que é da mesma época, em 2020 ali ainda, mas tem a ausência de um ou outro professor que tinha em 2020 e não tinha agora no ano que eu entrei. Que as pessoas vão mudando de vida, sim. alterando as suas perspectivas, vão alternando os seus alcances. Sim. E faz parte do jogo, né? Mas por que o senhor... Desculpa, por que o senhor dá aula? Porque, assim, a gente sabe que ser professor demanda muito tempo. Muitas vezes o professor sai no prejuízo no final do mês. Então, assim, tem que ter muita paciência, ainda mais pra quem é advogado e tem uma vida que é uma loucura todo dia. Eu tenho certeza que o senhor tem empreendimentos fora de ser só professor, mas por que especificamente ser professor? Eu acho que não há nada que mais te ensine do que você ensinar. Uma troca que você tem com os alunos que vai muito mais além do que passar matéria. A matéria em si, a gente tem ali um cronograma, a gente passa a matéria conforme o cronograma, conforme o plano de aula que vocês bem conhecem, mas a matéria não é difícil. Você passa mais ali a experiência prática,
tenta mostrar de uma forma mais simplista o que é um caso concreto. Mas o retorno que a gente tem dos alunos para nosso conhecimento pessoal, para o nosso engrandecimento, é muito rico. E é muito mais importante do que o próprio valor financeiro. Meu pai sempre me ensinou isso, Paulo e Peterson, que vão os anéis e ficam-se os dedos, né? Então, conhecimento, ele é os dedos que nós temos, né? E você pegar uma sala que ela é totalmente diferente, classe social, problemas, pontualidades, e cada aluno com a sua individualidade, isso te faz engrandecer, porque você não pode ser o mesmo sempre. Porque a minha aula pode ser legal para o Peterson, mas pode ser ruim para você, Paulo. E aí você tem que achar uma sintonia que não existe uma razão, que eu acho que é o que diferencia o professor da advocacia. Na advocacia você busca uma razão a favor do teu cliente, buscando a condenação da parte contrária, em tudo que você puder. Lecionar não. Lecionar você aplica a ideia concreta da lei. E qual é o objetivo da lei? Numa frase de efeito, deixar tudo uníssono para todos. É o ideal, é o dever ser. E como a gente atinge o dever ser? Com nossos egos aflorados. Entendi. E isso que eu tenho de mais paixão na docência. A docência não vai nos deixar rico, a docência não vai nos transformar no novo Elon Musk, mas ela te traz uma riqueza cultural que ela é impagável. Sim. Em todos os cenários, assim. Você lidar com cada aluno, por exemplo, cada um de vocês brincam comigo na sala de aula, a gente brinca de volta, a gente tem essa troca muito positiva, coisa que você não teria propriamente na advocacia. E a advocacia você tem aquela ideia da barreira de beligerância, né? Você é contra mim. Entendi. E isso fica muito patente por conta da própria judicialização. E até no tema que a gente vai abordar hoje, que no caso de direito digital, já então até porque o senhor dá direito digital na faculdade também, e quer emendar uma pergunta na outra, que seria o que é o direito digital e quando ele surgiu? Porque o direito digital não surge com a internet. Porque eu lembro que quando a gente tinha as páginas do Orkut, ninguém tava processando ninguém, né, pelo que postou. Mas a gente tinha a página do Orkut, eu fiz uma fake, nem tinha esse jeito de falar fake news, mas inventei uma mentira sua. E processava porque o cara colocou na página do Orkut. Então houve um momento onde as pessoas começaram a pensar, opa, posso começar a processar se alguém postar alguma coisa falaciosa de mim. Quando que virou essa... Ou melhor, se o direito digital começou com a internet, quando que ele tomou destaque? Quando que as pessoas começaram a virar essa chavinha? Mas começando com o que é direito digital. Bom, direito digital é a ideia da tecnologia aplicada no cotidiano comum. Então, Ok. se a gente pensar que até 1994 não existia internet, e um meio de comunicação era apenas por telefone com fio, então aquela linha telefônica tradicional, você não tinha uma ideia de conectividade imediata. Você não tinha ferramentas como WhatsApp, como Orkut, Facebook, Instagram. Você não tinha, por exemplo, você tinha necessidade quando você saísse para
pra fora, levar um bip, que era do tamanho do celular, assim, quadradinho, desse tamanho, não sei se vocês já viram, que você Talvez. ligava para uma central e a central te mandava uma mensagem de 2, 3 palavras, era algo assim, ligue urgente para o tal número, era uma coisa nesse sentido. E aí a gente começou a entrar na era digital quando a internet foi popularizada, a partir de 94. Primeiro, sem dúvida, com as salas de bate-papo, que no Brasil destaca-se pela UOL, né? Universo Online, que foi uma das pioneiras nesse tipo de chat room. E e-mail. E o e-mail começou a adentrar na rotina das pessoas. Apesar da gente pensar no direito digital mais contemporaneamente, os e-mails já fazem provas do que a gente faz ou deixa de fazer desde 1995 em diante. Então, eu penso que é uma consequência lógica do que a gente aprende na vida. Que eu acho que foi ontem, antes de ontem, eu brinquei com a turma do segundo semestre. Se eu falar alguma coisa, qual é a naturalidade que vocês respondem de qualquer acusação? Prova. Então o direito digital começou a tomar forma quando ele começou a se tornar uma prova efetiva de um ato reprovável. E aí, veja, a gente fala de fake news desde 1995, tem montagem de foto da Sandy pelada, nua. Não é de hoje. A gente pensar em fake news mesmo, a primeira fake news é de 1800 e pouco. É de um jornal, de um tabloide francês. É isso que eu ia falar agora. Provavelmente veio de um jornal. Um tabloidezinho francês que fez um recorte de uma falsa notícia, salvo engano, de um extraterrestre que tinha invadido a Terra naquele período. Que louco. Então, se a gente pensar nisso como um direito aleatório, a gente não dá bola. Só que a população também hoje em dia está diferente, né? A gente vive numa máscara social, eu sempre falo isso para vocês, muito corriqueira. A gente coloca uma máscara social e tenta sair com ela na rua. Já não pode ser quem a gente quer ser o tempo todo, porque às vezes isso complica, né? E com a população em geral cada vez mais atenta aos seus direitos, ela começou a reivindicar do direito digital uma conduta correta. O direito é o dever ser, então penso que o dever ser não é digital, ele é humano. Se eu falar uma bobagem aqui ao vivo, tem como editar? Não. Não, ela se propagou. Esse é o ponto. Enquanto você está num link de internet que ele só se propaga, se viraliza, toma proporções muito maiores do que uma conversa entre nós três aqui sem gravação. E esse é o ponto principal. É até onde eu posso usar o direito digital, usar a ideia dessa tecnologia para alcançar falas ou manifestar opiniões. E toda a minha opinião ela pode ser manifestada? Tem opinião que não. O direito limita nosso direito irrestrito de opinar, nossa liberdade de expressão, no exato ponto que ele criminaliza difamação, injúria e calúnia. Então são pontos que demonstram que nossa liberdade de expressão não é absoluta. É aquele negócio, você pode falar, mas dependendo do que você falar, você vai ter consequências. Entendeu? Não dá pra liberdade ser irrestrita, né? A gente precisa intolerar o intolerante.
né? Tem essa filosofia também, né? Intolerar os intolerantes, que parece ser meio, como é que pode dizer? Parece meio hipócrita, né? A gente falar assim, meio controverso, mas é verdade, a gente não pode tolerar o intolerante. E também, no caso de rede social, principalmente com IA, as pessoas falam muito, não, porque com IA agora vai ser um caos, porque vão poder criar vídeo das pessoas fazendo coisas que antes não dava. Mas eu acho assim, a gente já tinha o Photoshop, o que dava muita margem. Sim, é que esse IA, ela realmente faz algo muito realista. Muito realista. Talvez não, nem tanto pra gente. A gente olha e fica assim, é IA, não é IA, não é. A gente tenta descobrir se é ou se não é e acaba achando um errinho aqui, um errinho ali. Só que muita gente, às vezes, não tem essa visão mais afunilada. Então, meus pais, por exemplo, já você não pega tem. a minha avó que vê um jacaré perto de uma criança na porta da casa e a mãe chega gritando e toma. Ela fala, nossa, era um jacaré mesmo. Perigoso, né? Só que o jacaré, mais um pouco, ele chegava em pé. E, tipo, dava pra ver que não era. E às vezes não. Às vezes fica realmente perfeito que você tem que assistir o vídeo 2, 3 vezes pra achar um errinho ali e falar, não, isso aí é IA. Essa surreal. E aí, qual é o ponto? Qual o propósito de criar uma criança sendo abocanhada por um jacaré? Esse é o ponto que a gente chegou. Entender por que se cria, através de uma inteligência artificial, algo que não é verdade, que não é real. A inteligência artificial, ela está tomando proporções de não retorno, ou seja, não vai voltar atrás. Tem muito profissional usando IA para aprender a se comunicar, a responder clientes. Pô, a gente tem visto, principalmente em trabalhos acadêmicos, cansando de ver o mesmo padrão de escrita que é de IA. Chat GPT. Entendeu? E aí você fala, bom, tá legal, é um caminho sem volta. Mas qual é a ética da pessoa em fazer algo pela IA? Peguei aqui no nosso vídeo, tá gravado, pego aqui, faço uma montagem, em vez de estar falando de IA, a gente começa a falar bobagens aleatórias e coloca naquele vídeo como se fosse uma verdade absoluta. Qual o propósito disso? E aí a gente começa a ver o direito surgindo não só pelo aspecto da personalidade, mas também para circundar eventuais propósitos malignos dentro dessa nova ferramenta que ela não vai sumir tão cedo. Não vai. Não, e pode pesar o clima? Pesa. Pode pesar? Pesa. Não, Vai pesar porque eu mais posso. que eu. Não, porque acho que eu tava conversando isso. Não, eu tava conversando sobre inteligência artificial esses dias com 2 amigos meus, inclusive um abraço aí pro Yuri e pro Lucas. A gente tava conversando e falou, cara, o IA, como falei, pesar o clima. Vai chegar num ponto onde a gente vai. Onde o cara, o taradão, ele vai poder pegar uma foto de uma criança e fazer um vídeo pornô dela com inteligência artificial. Já Você pensou não nisso? consegue fazer uma limitação ali, né? Não consegue. É onde entra, eu acho que eu lembro da aula do senhor, onde o senhor falava sobre o iceberg da internet, né? Sim. É totalmente possível, não é? Eu acho que mais jogada ali pra Dark, o Deep Web, mais chega. Não, mais Dark. Tipo, uma IA da Deep Web, uma IA da Dark Web. Não, mas já tem. Se você pegar, tem. Porque é só o cara pegar a programação de um chat GPT e tirar as restrições. Pronto. Tirei as restrições, agora ele vai responder tudo que eu quiser. Tudo. A mesma coisa. A mesma coisa com algumas imagens, a mesma coisa com um vídeo. Isso é. O que me preocupa não é, por exemplo, as pessoas vão fazer fake news com a IA. Tudo bem, ano que vem é ano eleitoral, nós tá lascado mesmo. Só que assim, eu acho que a gente já teve, antes dos vídeos por IA, a gente já teve outras oportunidades, tipo, de ser um caos, porque a gente podia criar imagem por IA, e antes da imagem por IA a gente tinha um Photoshop, e antes da Photoshop a gente tinha edição de vídeo. E todas essas fases, até mesmo, tudo bem, edição de vídeo dá mais trabalho, mas dá também pra fazer fake news, dá pra fazer... E a gente teve pouquíssimos escândalos. Então eu acho que também essa coisa da IA não vai ser tão escandalosa, porque eu acho que pouquíssimas pessoas vão ter coragem de fazer alguma coisa que incrimine elas. Porque essa coisa de, todo mundo é anônimo na rede social,
é verdade até certo ponto, né, Thiago? Porque no momento que eu faço alguma coisa, tipo, eles conseguem, dá pra achar, não dá? Até na Dark Web. Quando se há uma investigação policial, tem tanto a Polícia Federal quanto a Polícia Civil de todos os estados, não só de São Paulo, ela tem um mecanismo próprio para desarticular o crime digital. Então, veja, o grande ponto essa intersecção da IA, parece que a IA ela foi criada como uma nova etapa da Revolução Industrial. Sim. Como uma ideia de facilitar trabalho. E aí, facilitar o trabalho, a gente pode estender um pouquinho mais. Cortar trabalhadores que faziam tais rotinas, sendo substituído pela IA, que consegue... No máximo ali um trabalho de 100 pessoas ali que seria numa escrita, a IA faz, tem um cara ali só para supervisionar a IA. Exatamente. Cortou 100 funcionários. É uma 99 piada muito funcionários. antiga. Existe uma piada muito antiga que as fábricas futuramente vão ter só robôs, um funcionário e um cachorro. O cachorro para vigiar os robôs e o cara para botar a ração pro cachorro. É isso. E como formar um robô pro cachorro também. É isso. Não, já tem cachorro robô, né? já tem o... Eu lembro que quando eu era pequeno, o auge da tecnologia era aqueles cachorro robô que tava pirueta. Nossa, O auge da tecnologia. Um mortalzinho pra trás. Hoje o cachorro até responde. Você fala, qual que é o sentido da vida? Ele responde pra você. Cara, o auge da tecnologia quando eu era pequeno era o Atari. Era o Atari, pô. Atari. Verdade. Nossa, Não cara. Não teve Atari? Do controlinho? Comecei no Play 1. Ah, eu tive Atari. Play 1 eu já era adolescente. Na verdade não, então, eu joguei um, que ele era feito com fita ainda, só que não era controle assim. Era um controle Atari era quadradão aqui assim. Um quadradão. É o que é? É o será que é o Boy? É o Boy alguma coisa. Era uma caixa É um azul. que tinha até tinha até um jogo lá que era do Super Mario, que tinha 1 milhão de jogos Então, dentro daquela fita. É o Super Nintendo. Super Nintendo, eu acho que é uma caixa quadradona azul. Não era, não lembro se era azul. Na minha cabeça é preta. Mano, acho que era. Nossa. Então, pra ver, né, o auge, a gente vai pegar de um... Tipo assim, pra mim, 2016... Ó, por exemplo, 2016, não é nem 10 anos atrás. 2016, pra mim, a gente tava... A internet já era outra coisa. Era outra coisa do que é hoje. Olha que Era muito mais interessante. leve. Em 2016, eu comecei o mestrado. E muitas das pesquisas que eu fiz foi pela internet. Já quando eu fiz a graduação, que eu tive que fazer o TCC, na minha época era monográfico, biblioteca. Aí, ó. Biblioteca escrita na digitação. E a gente vê que, por exemplo, o Wikipédia, que todo mundo... Até o Wikipédia hoje, se você entrar na Wikipédia, eles falam lá, ó, devido às inteligências artificiais, a gente tá tendo uma queda. A Wikipédia, ela tem, se não me engano, ela desceu de 15 bilhões de acessos para 9 bilhões de acessos no último ano. Em 2024 ela teve 9 bi. A Wikipédia quando eu tava na escola ainda, eu ia pra Lan House pra fazer trabalho de escola. Entendeu? E hoje não tá. E hoje por quê? Porque, cara, o que você prefere? Você vai abrir o chat e ele vai te dar a resposta pronta, ou você vai no Google pra você ter que entrar nos links e ter que procurar. Até isso a gente tá com preguiça de fazer. Mas... Eu acho que o problema não é usar como um auxílio, né? Uhum. Um chat ou a IA. O problema é aquela pessoa que, por exemplo, sei lá, monta uma petição com isso aqui, ó, e pum, imprime, Aí, pum, lascou. entrega. O cara não revisa, o cara não olha, o cara... Eu acho assim, você tem que usar o IA ou o chat GPT como uma ferramenta para complementar o seu trabalho. Você falou certo, o seu trabalho. Exato. Então veja, O trabalho não é da IA. olha que interessante. Tava conversando com uma médica amiga minha hoje de manhã. Ela falou que tem pacientes consultando a IA como se a IA fosse o médico, Aí, ó. trazendo diagnósticos por vezes simplórios, por vezes complexos, como se fosse uma consulta médica. E aí a gente pensa, né? O cara que estudou
6 anos de graduação. Né? Desses 6 anos, 2 ele fica no internato. Depois ele parte ali para uma residência. A depender do objetivo da pessoa, a residência vai de 2 a 8 anos. Dependendo da complexidade. Se você pegar aí um neurocirurgião, são 8 anos a mais de estudo. Para uma IA responder o que você tem. Aí a gente começa a criar um efeito devastador, que a IA começa a tomar uma proporção de controle sem qualquer precedente científico. Eu acho que esse é o ponto principal. Qual é a base da IA? Da onde ela tira aqueles dados? Da onde ela busca? Da onde ela se valida? Enquanto você está falando do teu trabalho, que eu já acho errado usar a IA para o seu trabalho cotidiano, né? É uma coisa. Agora, quando você usa para consultar o trabalho que você deveria pagar um profissional especializado para aquilo, aí você cria um problema que vai desde política pública até um problema de saúde pública, que vai tomar proporções inimagináveis. Pesquisar o que você está sentindo no chat é a nova versão de pesquisar no Google. A gente até brincava que o Google tudo era câncer, né? Ah, eu tô com uma doença no joelho, câncer de fígado. Tem uma unha encravada, tô com câncer na unha. Entendeu? Então, até a gente até brincava, nunca pesquisa. Você tá sentindo alguma coisa? Nem pesquisa nada no Google. Ele vai falar que você vai morrer. Eu fico meio curioso nessa questão de da onde vem, como o senhor falou, da onde vem a resposta quando você joga no IA. Porque quando você joga no Google, Google, aí ele ainda te direciona para algum livro, ou para alguma página, ou para alguma matéria, ou para alguma coisa para você ler sobre aquilo. Uhum. O IA não, o IA ele já te dá a resposta do que você pergunta. O chat, no caso, ele pega da primeira página do Google. Tanto que o Google, ele, se não me engano, aparecia na primeira página, aparecia 30 respostas, agora só aparece 10. Justamente por causa desse negócio da IA. Tipo, ele percebeu, tipo... Porque não é ilegal o que o chat GPT faz, pesquisar no Google. Mas ele é assim que ele funciona. O chat, pelo menos que eu sei. Você pergunta e ele, tipo, uma fração de segundos, ele pega a primeira página do Google sobre os principais temas da sua pergunta e forma uma resposta. É assim que ele faz. Só que, tipo, dependendo da sua versão do chat, ele entende ou não entende o que está escrevendo. Se for acho que é do 3.5, ele só vai escrever. Agora, se você pegar o pago, aí ele já tenta contextualizar o que ele dá respostas melhores por causa disso. Ele começa a entender o que ele está escrevendo. Não é só palavras para ele tem significado. Entendeu? Por isso, realmente, se você pesquisar coisa no Google agora, só aparece 10 resultados. Não aparece mais. Acho que antes era 30, 35. Agora, o Google tem alguma limitação ética? Entendeu? Esse é o ponto. Você colocar uma página no Google e ela ser a base para uma pesquisa na área da saúde, na área humana geral, me parece que aí é a gravidade do ponto. A inteligência artificial, ela busca facilitar o trabalho, só que a gente está substituindo o trabalho pela inteligência artificial. E eu sempre brinco com vocês sabem disso. Vocês gostam do advogado ou do advogado, né? Falando português errado. O advogado é aquele que estudou, que vai se debruçar sobre o seu processo, vai analisar, vai ler, vai te interpretar os riscos, prós e contras daquela determinada situação jurídica que você coloca ele. A IA não tem essa expertise. Ela não vai fazer uma consulta jurisprudencial para saber se está certo. Aliás, ela nem transcreve as jurisprudências de forma correta. Ela inventa conforme o caso. E aí a gente tem um outro problema. Por exemplo, do ChatGPT. Ele se alimenta
daquilo que vão alimentando ele. Ele vai fazendo aquela memorização. Se ele começar a memorização errada, aquilo vai se estendendo de forma errada. E ele escreve o que você quer, né? Se eu perguntar, chat, por que é saudável beber Coca-Cola? Ele vai me dar motivos do porquê é saudável beber Coca-Cola. E a gente sabe que não é saudável beber, mas ele dá a resposta que a gente quer ouvir. Isso é perigoso também. Exatamente, porque você cria uma situação de confronto. Eu vou no médico, que nem eu fui hoje numa cardiologista. Fui com ela, até que eu tava conversando. Peço para ela me fazer o exame, para verificar como eu tô, tal. Aí ela me dá um diagnóstico. O ChatGPT dá outro. Eu vou questionar a profissional. O ChatGPT não tem como questionar. E aí? Você coloca 8 anos de medicina, que a cardiologia são 2 anos, né, a residência. Você joga 8 anos de medicina no lixo pra acreditar no chat? Mas acho que é também porque a gente tá no início do chat, não do chat, né, da inteligência artificial. É que a gente não consegue perceber porque a gente está vendo a história sendo feita. É porque Mas a gente tá no início ainda, né? Então, ainda, não o chat, mas a IA em si, ela tá sendo usada ainda para fazer resenha. Você vê que ela tá no auge ali para criar meme, para criar fake news. Não tá sendo usado pouco, né? Tá sendo usado mais pouco para algo realmente criativo. Sim. Que nem eu já vi pessoas que trabalham com parte de audiovisual que usa a IA para animar o vídeo de uma forma diferente e ficar mais chamativo, usando como ferramenta de trabalho. Só que muita gente é uma ferramenta que cai na mão de pessoas que infelizmente não tem titica na cabeça, né? E aí, quando a gente tem titica na cabeça, a gente responde ou de forma penal ou de forma civil. E aí que entra o direito. Então, direito digital, como qualquer direito, eu sempre falo isso com a maior naturalidade. A nossa disciplina, direito, não é primária, ela é secundária. Ela sempre vai depender de outras ciências ou de outros fatores. Ela não entra quando está tudo certo. Ela entra quando há algum erro nesse meio tempo em que você trouxe nesse erro algum desrespeito à norma jurídica. Eu sempre falo isso para vocês. Se eu compro um microfone do Peterson ou do Paulo, pago, retiro o microfone, tá funcionando, não tem problema nenhum. Qual o problema jurídico que tivemos? Acho que nenhum. Nenhum. Agora, quando que vai ter o problema jurídico? Se o microfone foi vendido você sabendo que ele está quebrado, se eu devia te pagar e não te paguei, entre outras situações. Então, o direito ele vai surgir como um balizador, como um dever ser. O direito é o dever ser. Que uma sociedade, por mais que ela queira, ela não alcança o dever ser de forma unânime. 100%. E o ano que vem, ano eleitoral. Como é que a gente vai fazer, então? Porque a gente tem sempre que contar com a ignorância do ser humano. Eu tô imaginando como é que a gente... Como é que faz, como é que a gente regulariza, como é que a gente faz no ano que vem? Porque a gente não tem nada pronto. Como é que a gente apaga esse incêndio? Eu acho que o povo, de uma maneira geral, ele precisa ter uma educação política. Sem essa educação política, a gente nunca vai ter esse incêndio apagado. Enquanto a gente trocar um voto por um prato de comida ou por um meme engraçado, a gente não tem educação. Então, quantos de vocês lembram do candidato que votaram na última eleição, que faz 2 anos? Quantos de vocês cobraram os seus candidatos das promessas feitas? Esse é o ponto. Na eleição passada foi prefeito, vereador e, se eu não me engano, senador também, né? Puta, Não, né? senador não.
Foi prefeito e vereador só. Perdão. Ano que vem que é todo mundo, né? Que é todo o resto, estadual e federal. É porque o Senado ele É 8 se anos. renova 2/3 e 1/3, né? Isso, Cada 4 anos sai 2/3, cada 8 anos sai 2/3, e aí eles revezam nos outros 4 anos subsequentes para mais 8 anos o terço restante. Um ano você vota 2 senadores, outro ano você vota um senador só. Exatamente. Se eu não me engano, esse é de 2. Essa é de 2 senadores, deputado estadual, Federal. deputado federal, presidente, governador também. E governador. E aí você pega, por exemplo, vota no fulano de tal. Qual a cobrança que você tem? Hoje a gente só tem 2 partidos, né? Esquerda e direita. A gente não tem mais a figura da pessoa cobrando os teus eleitos. E aí a gente começa a criar um outro problema que vai além da nossa ideia de inteligência artificial proposta aqui, fake news. Acho que a gente cria um problema de que o brasileiro não sabe cobrar os seus políticos, não sabe cobrar os seus pares sobre alguma questão pontuada. Então o problema vem bem antes da inteligência artificial. A inteligência artificial vai ser só mais um dos problemas só que a gente vai ter nessa questão eleitoral. Bom, Mas é. voltando um pouquinho agora lá pro direito digital, Beleza. qual lei trata dos crimes cibernéticos, assim? Qual lei tem um órgão que faz essa proteção desse direito? Os crimes cibernéticos, eles são traçados de forma muito pontual pela Lei Carolina Dickmann, que foi a primeira ideia de vazamento de dados. Ele tem algumas intersecções no combate ao racismo. Então ele fala do combate ao racismo mesmo praticado de forma virtual, que foi o caso da Titi, né? Filha do Bruno Galhardo e da Giovanna Impenck. A gente tem também, mais recentemente, o Estatuto da Criança e do Adolescente Digital, que deu uma limitada no cenário do adolescente e da criança enquanto produtores de conteúdos, né? Mas a gente ainda tem uma legislação muito ancorada no que é o processo civil, no que é o Código Penal e o direito penal em si. Então, eu entro com uma ofensa à sua honra, à sua imagem. Por onde eu vou responder? Ou por calúnia, ou por difamação, ou por injúria. Calúnia, denunciação de falso crime. Difamação, verdadeira ou mentirosa, mas a ideia de desclassificar a pessoa daquele conteúdo. Ou injúria, que é xingamento próprio. E aí, você dentro desse cenário, você pode escolher civil ou criminal. Você tem as duas linhas. Você não tem uma lei que trata o direito da imagem no âmbito digital. Então você vai fazendo por analogia. Você usa lá a LINDB e dentro dos critérios você consegue trazer alguns traços para bloquear. Você tem ali também nos crimes de fraude, que foi incluída uma disposição que fala dos crimes cibernéticos fraudulentos, né? Porque a fraude se tornou algo corriqueiro hoje em dia, principalmente agora na advocacia, que todos os nossos processos ficam expostos e vira e mexe clientes recebendo mensagens para fazer depósito para liberação do processo ganho. Esse é o termo que eles usam. E só que você não tem a fundo
todas as nuances do direito digital interno. Externo, você tem agora desde 2023, o Brasil ele incorporou-se ao Tratado Internacional, né, a Convenção de Budapeste, que fala dos crimes cibernéticos. Mas é um parâmetro, não existe ainda uma tipificação de todos os crimes que possam ocorrer na sociedade dentro do Brasil. E aí você fica usando muito o que aplica e o que não aplica dentro daquela legislação que você já tem. Por quê? Vocês falaram uma coisa com muita propriedade. Uma história em andamento. A gente tem 20 anos, 30 anos de internet. É muito pouco. A internet é mais nova pro brasileiro do que a própria Constituição, que não é tão antiga. 88, né? 88. Ah. Tá sabendo. Agora eu quero saber. Obrigado, professor Marcelo. Agora eu quero saber o dia e o ano. Calma aí. Vamos com calma aí. O Agora a ano gente já descobre foi. o ano. Professor, tem aquela LGPD. O que seria ela? É uma legislação que busca regulamentar o tratamento de dados da internet. Ela é uma legislação que ela não é penal, ela não é uma legislação que condena, e ela é uma legislação que mecaniza a ideia dos seus dados. E dela, mais para frente, surgiu também a emenda constitucional que instituiu os dados pessoais como direito fundamental. Mas ela nada mais é que uma regulamentação dos dados. Então, você pega um cadastro meu, o que você faz com esse cadastro? Como que você trata? Para que você quer esse cadastro? É a velha história da notinha de desconto na farmácia pelo CPF. Isso é um recolhimento clássico de dados. E para que você pega aqueles dados? É isso que se regulamenta a LGPD. Tratar o dado. E ela é uma lei de regulação de consumo. Afinal de contas, onde nossos dados estão? Aqui. Basta você ver o perfil de cada um no Instagram. Vocês vão ver que o que aparece para vocês é diferente do que aparece para mim. Por conta do conteúdo, dos interesses e da situação econômica e situação também cronológica da idade. Hoje eu tomei um susto mesmo. Hoje um abraço pra Yasmin lá da Bertioga Presentes. Eu fui lá gravar com ela. E aí ela lá vende carta Pokémon. Cara, foi muito espontâneo. Foi muito espontâneo. Tipo assim, ela pegou as cartas Pokémon e ela sabia que eu já jogava. Ah, aqui só tem rara. Eu falei, só tem um pacotinho que só vem carta rara. Não vem carta normal, só carta rara. Ela mostrou só. Ela falou, ó, vamos lá, vamos fingir que é tarô. Puxa uma. Aí eu puxei uma carta lá, ela pegou, brincou comigo e falou, que você tá bravo, que você vai bater em alguém, porque o bicho lá era tipo luta. Aí beleza. Foi isso, cara, muito espontâneo. Aí fomos fazer uma pausa, abri meu Instagram, entrei no Reels, primeiro vídeo, olha que vai cair um raio aqui se eu estiver mentindo. O primeiro vídeo é uma mulher brincando. Vamos passar esse raio aí. Era a mulher brincando lá num podcast tipo nosso, brincando que ela já fez tarô com carta de Pokémon. Cara, o primeiro vídeo, na hora que eu olhei, mano, eu arrepiei de novo. Eu arrepiei, eu fui e mostrei pra ela, Yasmin, olha isso daqui. Ela falou, pra você ver que é o primeiro vídeo do Reels. Eu falei, mano, aí agora eu tenho certeza, essa coisa escuta a gente. Escuta, porque eu já ouvi falar que escuta. Então você tá conversando sobre um assunto, a gente abre ali lógico o que escuta, gente. tá ali, você fica tipo... Gente, é óbvio que escuta. É só você colocar o... E aí... Senão vai falar aqui, né? E aí Iris, né? Não falar o nome propriamente dito do aplicativo, senão ela vai falar, oi, Thiago. É óbvio que escuta, gente.
E aí, Loiras. Esse cara. Como é que funciona, né? Esse cara. Começa. dinheiro. Como que é dinheiro fácil? Eu não vou nem na fazer internet? pedido. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que a ideia é essa. É ter um controle daquilo que você faz. Porque, veja, o teu dado, o teu Instagram é gratuito? Não acredito que... Não. Não existe almoço grátis. Exatamente. Eu acho que você tem mecanismos lá dentro que te faz gastar dinheiro. Mas o Instagram em si, eu achava que ela era grátis. Não, ele troca... A moeda de troca dele é teu dado. Faz sentido. Teu dado é valioso. Faz sentido. Aí ele vende. É a mesma E coisa. aí ele te... Com seus dados, ele te oferta coisas. É uma coisa. É igualzinho. Exatamente. Então, nada é de graça. Nada é algo assim, tô com vontade de dar alguma coisa pra alguém. Você vê, por exemplo, tem alguns caras que eu vejo às vezes nos rios. Eu vou dar um dinheiro pra uma pessoa com aquelas brincadeiras, escolhe e tal. Ou às vezes dá o dinheiro pra uma pessoa X, Y, Z. Por que faz isso? Porque ganha do outro lado. Ninguém dá nada de nada pra ninguém. Nem injeção na testa a gente ganha de graça, gente. Eu sei, eu trabalho com tráfego pago. Sabe quando você pesquisa alguma coisa no Google e aparece no Instagram? Então, de nada, eu faço isso daí. Isso aí também é normal, né? Você já é mais comum. Agora se ele Então. for escutar. Aí, então, mas é bem isso mesmo, porque no Google a gente sincroniza tudo com... A gente, pra resumir o trabalho, eu basicamente coloco uma marca em você. Você pesquisou, sei lá, chinelo vermelho. Coloquei uma tag em você. Qualquer coisa que você pesquise com o seu e-mail, sei lá, o seu Instagram tá o seu e-mail do Google, o seu Facebook tá o seu e-mail do Google, o seu É só YouTube. vocês verem aqui. Acabou. E aí, Siri? Ela ficou tímida. Ela Ela ficou pode- tímida. E aí, Siri? Ah. Quando é pra funcionar, não funciona. Ela ficou tímida. Apesar que IA, eu lembro que a gente tinha Alexa também, é a Mia. E Sim. ela tá aqui há uns 10 anos, não tá? É. Aquele Sim. Google. Porque É ela... que era limitada ainda, né? Ou não? Ela era Não. mais limitada, não era não? Acho que era basicamente a mesma coisa que a gente tem hoje, só que tipo, porque você perguntava qualquer coisa pra ela. A E Siri, ela falava. a Siri tem quanto tempo? Ele perguntava. Mas na época. Da Alexa, né? Alexa veio um pouco depois por conta da. A Siri mais antiga então ainda. Esse- Eu lembro, você perguntava se vai chover, você perguntava conta de matemática, você pedia pra ela fazer alguma coisa. Eu lembro, tipo, só que ninguém dava bola. É que eu acho que o que aconteceu? Internet viralizou, né? A Inteligência artificial. internet viralizou. Porque assim, vou dar um exemplo. Durante o. Você pegou ensino médio durante a pandemia? Não. Então todo mundo que pegou ensino médio durante a pandemia, eu não vou perguntar pro senhor, tá, Thiago? Mas todo mundo que pegou ensino médio durante a pandemia, todo mundo sabe. Existia um site que era muito da hora, que se chamava Brainly. Que era basicamente uma comunidade onde, tipo assim, a gente descobriu, inclusive nesse site, que a maioria dos professores usavam as mesmas perguntas em todos os questionários de prova, etc. E era uma comunidade onde você pesquisava a sua pergunta, e ele mostrava e alguém respondia pra você lá dentro. Só que isso o quê? 2020. Só que em 2020 já tinha o ChatGPT. Só que a gente não sabia. Eu queria saber que tinha o ChatGPT, porque era só eu pesquisar lá. Só que não era viralizado. Esse Brainly que tava viralizando. Olha que interessante. Eu queria ter o chat GPT para eu pesquisar lá. Pesquisar. Eu fazer o que? Eu era moleque, eu tinha. Em 2020 eu tinha 15 anos. Nossa. Nossa, Você tava no ensino médio? 15, o primeiro ano. 15 anos. Eu sou um ano adiantado, faz sentido. Faz sentido. Eu terminei com 17 ensino médio. E aí no podcast me chama de velho, né? Vou lembrar disso na Nossa, segunda-feira do dia Cuidado, 4. ele tem o poder da caneta, Não, dia cara. 1º de dezembro. Dia Ele tem o poder da caneta, cara. Cuidado com o que você fala. Cuidado. Pô, pior que ele pode dar o mesmo testemunho da Janaína? O que a Janaína falou? Qual foi o Não, ele testemunho pode dar o dela? mesmo testemunho que a professora veio aqui e falou que, pô, esse moleque só fica de fone de ouvido. sabe? Não. Tu chegou a ver, não? Não. Esse cara aqui, ela entrou. Primeiro dia de aula dela, ou segundo, né? Primeiro. Primeiro ou segundo dia de aula dela, e foi dar aula pra
pra esse CCC. indivíduo aqui. O cara de fone de ouvido, cabecinha baixa, a professora, né, foi brincar com ele, que eu sou autodidata. Não, não foi assim também, não foi assim também. Não é que eu sou autodidata, não falei assim, parece que eu sou arrogante. Falei pra ela que eu não gosto de salas de aula, porque minha mãe é professora, eu aprendi a estudar dentro de casa, eu aprendi a pegar as coisas dentro de casa, pegar um tempo pra mim, computador, dar estudar. Resumindo. Não, mas eu não falo, eu sou autodidata. Não, mas aí o que pegou? Ela falou, não, tudo bem, sem problema, não tinha problema nenhum em usar o fone. Só que ela falou, um conselho pra você, quando você faz assim, de preferência avisa o professor, porque eu não tenho problema nenhum com isso, mas pode ter professor que não gosta. Porque assim, eu já trabalhei com gente que tinha essa sua limitação, aí na hora que eu falei limitação, aí os... Paulo limitado. Né? Aí os caras começaram a olhar pra mim na sala, limitado, dando divergente, aí acabou, falei, pô, professor, agora você me ferrou. Ela, não, desculpa. Falei, não, que isso. Errado, ela não tá, né? Você pega e vai assistir a aula da mulher com fone de ouvido, puta desrespeito, velho. Ah, não, mas aqui não dá. Primeira aula dela, né? Isso não ajuda também. Não dá, Mas todo professor da faculdade que vem aqui vai falar, mas esse moleque só fica de fone de ouvido, e quando abre a boca é pra falar alguma besteira. É só isso. Mas ó, na sua prova eu vou bem. Fiquei com 9 na sua prova. E do semestre passado? Fiquei com 10. Do 9 no semestre passado? Eu acho que só teve uma que eu fiquei de exame, que foi a penal, que eu odeio penal, cara. Eu ainda não tive o prazer de pegar nota mal no Thiago ainda. Gente, eu acho que a nota reflete aquilo que a gente dá em aula, né? Se a gente dá uma aula condizente, coeso com aquilo que a gente se propõe, a nota tem que vir daqueles exemplos todos. Eu não posso dar 1 litro de limão e cobrar 1 litro de laranja no conteúdo. Mas também não dou as provas mais difíceis do mundo. O senhor deu contratos no semestre passado? Dei. 8. Tá bom. De média? De média. Tá. E quanto você tirou na P2? 4. Ou seja, eu me garanti no trabalho. Valia 7? Eu me garantia, não sei. Valia não 7, lembro, né? não lembro. Eu me garanti no trabalho e na P1. Meu, se matar de estudar na P1 e relaxar na P2. Porque a P2 é sempre mais difícil. Se matar de estudar na P1 Depende, às vezes a P2 até que vem tranquila ainda, de vez em quando. Não, mas é mais uma questão psicológica. Se você ir mal na P1, você fica com uma pressão pra P2, porque você sabe que se você for mal na P2, tá lascado. É exame, né? Agora, se você for mal, se você for bem na P1, você vai mais tranquilo. Parece que o psicológico é tudo, né, gente? Agora, uma coisa você tem que acostumar, tirar esse fone, né? Porque se você querendo ou não, no exame de ordem todo, não vai poder usar, né? Isso é verdade. Entendeu? Isso é verdade. Então, tá, não vou deixar você tomar alguma reclamação de mim, professor. Não, reclamação, algum conselho. Quer que eu fale? Ao vivo? Ao vivo. Gente, tá Melhor dando não. bronca dos professores ao vivo, mano. Melhor não, deixa eu falar. Eu vou te falar como você entrou já na minha aula. Então, pô. Uma vez, ele deduziu que eu havia ingerido bebidas alcoólicas e entrei na sala de aula, mas não foi o caso. Não pode? Não poder pode. Ah, tá. Nossa. Mas não trouxendo nas pernas. Ele só deduziu. Só porque eu tava, sei lá, no vento noroeste que tava, tipo, ele deduziu que eu estava. Ele tava assim, ó. Meu Deus, cara. Nossa, você mete uns loucos que nem eu meto. Foi só o básico que foi uma vez só. Que ele lembra. Que ele achou. Que ele achou. O que eu falei, né? Meu Deus do céu. Mas brincadeiras à parte, gente. A faculdade é um período de crescimento. Eu acho que ela traz muita coisa positiva pra nós. Eu tenho saudade da minha época de faculdade. A gente fica 5 anos lá reclamando. E quando sai quer voltar. Saudade. É uma nostalgia, né? Às vezes é a mesma coisa que o ensino médio também. É a mesma coisa que o ensino médio. O ensino médio eu senti falta pra caramba, se bem que eu não reclamava muito do ensino médio. Eu também não era aquele aluno que ficava na sala de aula 100%, a Paulinha mesmo já me caguetou aqui, ó. Verdade. Um beijo, Paulinha. Mas senti falta, bastante falta. Eu via muita gente que reclamava muito do ensino médio. Eu não sinto eu falta, reclamava de acordar cedo.
muito cedo pra escola. Mas fora isso, eu gostava de Ensino estar na escola. médio eu não gostei, não. Eu não sinto falta nem um pouco do ensino médio. Não, é que no ensino médio ficava Um muito pouco na falta. quadra, né, jogando bola. Era educação física, 6 aulas que eu tinha por dia. Não, mas a culpa é minha de eu não gostar, eu era mó esquisitão, mano. Ninguém queria ser meu amigo. De verdade, eu terminei o ensino médio sem amigo, mano. Eu era muito esquisito, cara. Era de verdade, se eu pegasse eu mesmo do ensino médio, eu mesmo dava uma porrada, cara. Não Era mudou muito esquisito. agora, né? Era muito... Não, na faculdade pelo menos eu tenho meu grupinho. Não, eu era um cara muito estranho. Eu era muito estranho no ensino médio, Deus me livre, cara. Deus me livre. Eu era outra pessoa. Mas enfim, vamos voltar pra direito digital ou já vamos fazer as considerações? Bom, vamos puxar mais umas 2 perguntinhas. Vamos. E vamos terminando o tempo já também, mas dá pra gente Ah, aproveitar eu mais tenho alguma uma. coisa ainda. Eu tenho uma. Professor, por acaso, tomar uma medida de, por exemplo, olha, de agora em diante, já é mais ou menos, não, já é assim, eu acho. Bem, o senhor vai me dizer. Tomar uma decisão de, olha, agora tudo que é crime na vida real também é crime na internet, automaticamente. Foi essa medida que a gente adotou. Agora é muito simples. O que é crime na vida real? Se eu for preconceituoso, por exemplo, se eu for racista na vida real, eu vou ter a mesma pena caso eu seja racista na rede social. Às vezes com agravante por ser rede social. Eu sei que às vezes tem agravante por ser internet. Simplesmente usar esse método funciona ou a gente precisa fazer alguma coisa a mais? É óbvio que não. Não funciona. Não. Eu vou dar um exemplo clássico. Crime de estupro. Conjunção carnal. Qual é a conjunção carnal que temos pela internet? Entendi. Então, eu entendo que você precisa ter ali dentro de uma ideia a possibilidade desse crime e surgir da internet, ou ser praticado via internet. Sim. Xingamentos, ofensas, fraudes, estelionatos, são até a ideia de furto, furto de dados, até pode ter ali uma interação com o direito digital, com a ambiência digital. Agora tem crimes que são próprios da ação humana no ambiente real. Sim. Assassinato. Homicídio. Você vai matar como alguém pela internet? Você vai estuprar como pela internet? Você vai roubar, que é a ideia do constrangimento mediante grave ameaça. Como você ameaça gravemente alguém a te dar um objeto pela internet? Então, diversos crimes eles não encaixam na conduta digital pela ação do crime necessitar no presencial. Receptação. Como que você pega um objeto roubado de alguém pela internet? É difícil, gente, a gente conseguir contornar isso, né? Algumas situações elas são próprias da internet, outras são nos dois âmbitos e outras me parece que não existe, pelo menos até hoje, na internet. Eu nunca vi alguém entrar pelo computador, puxar o cano assim, dar um tiro em alguém pela tela, pegar a bala e puf. Mas sei lá, de repente, se você fizer, por exemplo, eu dando ideia pra internet, Vamos lá. malignas, você quer Vamos lá, comprar um fraude. remedinho pela internet. Aí eu te mando um veneno na intenção de te matar mesmo. Eu cometi um homicídio, talvez, não? Homicídio de fato eu cometi. Cometeu, mas aí você tem a intenção de matar por quê? Às vezes eu tô te vendendo, eu te conheço, você já morou aqui em Bertioga, aí você se mudou pros Estados Unidos, falou, mano, não gosto de você, mas você não sabe. Mano, olha esse produtinho que eu tô consumindo aqui, tá fazendo meus músculos crescer, eu vou te mandar aí. Mas já na intenção de cometer o homicídio. Se encaixaria na mesma forma como se tivesse cometido um homicídio aqui fora, ou teria aí outro... a gente precisa ver as legislações Tudo do depende, Brasil, né? Estados Unidos. Não, Complicou, volta, mas não, volta pra cá então. Você tá lá no Amazonas ali. Você Então, foi ali no Pô, Minas você Gerais. foi ali pro Guarujá. Você tá ali no pô. Guarujá, pronto. Veja,
Me parece que seria estender muito, né? O crime, ele, o doloso, né? Ele precisa ter intenção de matar. Ele precisa ser comprovada essa intenção. Como que você comprova isso via internet? Vai começando a trazer outros aspectos. Não que você não responda pelo crime, mas eu acho que vai divulgar muito. Como eu não atuo no penal, eu não consigo visualizar também. É verdade, tem esse detalhe, né? Eu trazendo penal pra cá, ó. Agora, Aí junta direito digital com penal. O bom e ruim do direito é isso, né? As coisas vão se... Elas se encaixam, né? Um quebra-cabeça gigante. na verdade, o direito ele é separado em disciplina para facilitar estudo, gente. O direito é único. Tanto civil, penal, tributário. A única coisa que nos facilita a separação da disciplina é para facilitar o estudo. O exame de ordem cobra quantas matérias? Uma só? Não. São todas que a gente estuda durante os 5 anos. A magistratura cobra uma matéria só? Não, cobra todas. Então esse é o ponto. O direito ele é dinâmico, ele é dividido, e aí eu faço paráfrase ao professor Renato Merrana, que fala muito isso, que o direito é dividido para facilitar o estudo. E também para facilitar especializações. Uma pessoa que é especializada em criminal não vai se especializar em criminal civil, família, sucessões e etc. É. Professor Thiago, como sempre, com bastante conteúdo, mas infelizmente estamos chegando no fim de mais um programa. E aí, algum recado, alguma... Pode fazer o merchan? Pode, fica à vontade. Lógico. Agora dia 14 e 15 a gente tem o Congrefac, né? Aqui da faculdade, que fala de direitos fundamentais e políticas públicas. A gente está aí há 9 anos nesse congresso aqui na região de Bertioga. Alguns foram realizados, inclusive, no SESC. Nos últimos anos a gente tem realizado na Câmara de Vereadores, ao qual eu agradeço o presidente da Câmara publicamente por ceder o espaço público para essa fomentação da ciência que a FAB faz. E convidar todos, né, que esse congresso ele é sempre feito pensado em vocês. E aí, vocês não só alunos, mas também como a população em geral, que queiram conhecer, queiram entender um pouquinho mais de política pública, ou do que é direito fundamental. Tem trabalhos que são apresentados no dia dos alunos. É algo bem interessante para nos enriquecer. 13 e 14, né? Dia 13 e 14, Câmara É de na Vereadores. próxima quinta e sexta-feira. Próxima quinta e sexta. Isso. Certo. Paulo? 12, 13, dia 13 e 14, tá certo. É, Dia 13 e decorou. 14. Tá certo. E quais horários? As palestras costumam ser das 19h30 em diante. As apresentações costumam ser à tarde. Beleza, então tudo bem. Então é isso. Não, sem muita consideração final. Eu tirei boas dúvidas que eu tinha aqui. Quando você falou que era o Thiago que ia vir, eu já tinha algumas coisas na minha mente já. Provavelmente esqueci de uma pergunta ou outra, mas sem problema nenhum. Não tem problema que ele vai ter que voltar, porque... Se a Eu- gente for ver o caderninho É aqui, verdade. meu amigo... Tinha mais perguntas. Não tá nem no começo, não fez nem a primeira, É nem que o uma hora básico. também não ajuda, né? Uma hora é bem Uma hora só curto, também não ajuda. mas vai ter outras oportunidades, vamos trazer o senhor, claro, Eu se o senhor sempre. quiser vir. Agora a gente não garante que sempre vai à ser até o disposição. final do ano, né? É, Porque- mas... Também não é nada muito distante, não. Não, a gente já tá em novembro, cara. O ano já acabou. Já pode soltar os verdade. fogos, já estamos em 2026 já. Aí, tá vendo? Já estamos em 2026. Mas é isso. Pode? Sim. Permite? Permite? Então, tudo bem. Gente, vocês acompanharam mais um episódio aqui do Fabcast. É sempre um prazer apresentar aqui pra vocês. Eu já tô aparecendo. A voz É de sempre locutor dele. É sempre um prazer aqui apresentar pra vocês. Muito obrigado pra você que acompanhou até agora, você que acompanhou só o início, a metade. Vocês são muito importantes pra gente. Curte, comenta, pode mandar mensagem também pra gente, dando conselhos de quais convidados vocês querem ver aqui.
compartilha para aquele seu amigo que gosta do assunto. Agradeço a presença do nosso professor Thiago Bastos e também, claro, meu fiel escudeiro, meu fiel companheiro, Peterson, que sempre está aqui comigo. Que sempre está aqui comigo. Cara, mano. Muito obrigado a todos. Tenham um ótimo final de semana. Estaremos sempre aqui com vocês toda sexta-feira, a partir das 5h30 eu já ia falar da manhã. Da tarde. Ele tá querendo virar radialista, não é possível. É só eu ter minha voz.